irmãos, boa noite a todos. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero falar da minha alegria de estar com os irmãos mais uma vez para trazer a palavra de Deus nesta noite. O reverendo Eudes necessitou se ausentar e nós temos a responsabilidade de expor a palavra de Deus para os irmãos nessa noite. Eu gostaria, meus irmãos, de começar tentando trazer uma imagem à mente de vocês, talvez uma lembrança. Quantos dos irmãos já passaram pela experiência de ter que estar em um ambiente onde o clima não era harmonioso? Quantos de vocês já tiveram que estar em um ambiente onde havia um clima de desarmonia? Provavelmente no ambiente de trabalho, se não todos nós, mas quase todos já passamos por isso, né? É uma coisa terrível. Você ter que frequentar um lugar, o trabalho, ou a escola, ou a faculdade, onde há duas pessoas que não se falam, onde há um clima de guerra, onde há um clima de conflito. A pessoa que está de fora desse tipo de situação fica absolutamente algemada, você se comporta pisando em ovos, é uma situação terrível. No ano 2013, meus irmãos, eu passei por isso há alguns meses, no meu trabalho, quando eu ainda trabalhava lá em Garanhuns, e alguns meses ali no departamento onde eu estava, eu fui chefiado por uma pessoa que tinha problemas de relacionamento com todos os funcionários, absolutamente todos os funcionários da repartição. E nessa época nós chegávamos no trabalho às 8 da manhã e saíamos às 2 da tarde, um horário sem intervalo de 6 horas. E essa pessoa chegava às 9 da manhã, saía ao meio-dia, saía para almoçar do meio-dia, voltava à 1 da tarde e ficava até 4 horas. E foi um período muito difícil do meu trabalho, meus irmãos, porque era muito claro que entre as 8 e as 9 da manhã o trabalho tinha um clima. Havia alegria no trabalho, nós conversávamos, nós ríamos enquanto trabalhávamos, mas quando a pessoa chegava, o clima mudava completamente. Havia um peso enorme, que a pessoa falava mal, perseguia outros funcionários, de modo que naquelas 3 horas em que nós tínhamos que conviver ali no período da manhã, era um clima absolutamente insuportável. Quando a pessoa voltava a sair de meio-dia para o horário do almoço, era literalmente um alívio que nós tínhamos. O clima voltava a ficar bom novamente, e 1 hora, quando a pessoa retornava, voltava aquele suplício. Isso durou, meus irmãos, por alguns meses, a pessoa acabou sendo transferida por problemas de relacionamento, mas aquilo ficou muito vívido na minha memória de como é ruim conviver em um ambiente de desarmonia. E as empresas dos nossos dias, elas entendem isso, elas já entenderam isso. As seleções para empregos nas grandes empresas, pelo menos nos nossos tempos, elas visam não apenas a seleção daqueles que têm melhores capacidades técnicas, mas também aqueles que reúnem maior habilidade no convívio interpessoal. As seleções de emprego hoje em dia têm isso, eles fazem lá trabalhos em grupo para ver quem é que se dá melhor, quem é que consegue trabalhar melhor em grupo. Tudo isso, irmãos, porque ambientes de desarmonia são terríveis, acabam com a nossa vida. Mas, por outro lado, irmos para o trabalho, irmos para a igreja, irmos para a escola, havendo harmonia no ambiente, a coisa é totalmente diferente. É muito mais prazeroso, você faz as coisas com muito mais prazer. Eu imagino que todos os irmãos já devem ter passado por isso. E eu gostaria que nessa noite você mantivesse essa imagem ou essa lembrança na sua mente enquanto nós trabalhamos o texto que nós escolhemos. E eu quero convidar os irmãos agora para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 133. Salmo 133, ele fala exatamente sobre o prazer de viver em um ambiente de harmonia. Eu gostaria de tentar expor esse pequeno salmo e conhecido salmo para os irmãos na noite de hoje. Salmo de número 133. Todos encontraram, irmãos? Amém? Eu irei fazer a leitura, peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para a exposição do texto. Diz o seguinte: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos.
Deus, nosso Pai, nós agora te pedimos, Senhor, que o Senhor se apiede de nós e nos ajude a entendermos a Tua palavra, Senhor. Muito mais, ó Deus, do que entendermos o seu significado literal, muito mais do que compreendermos com as nossas mentes, ó Deus, aquilo que o texto significa, nós desejamos agora, Senhor, através desse texto, contemplarmos a obra bendita de Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por isso nós te pedimos agora, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me ajude, que o Senhor se apiede de mim, e que o Senhor ajude os meus irmãos na compreensão desse texto, a fim de que te amemos mais, Senhor, a fim de que tenhamos, ó Deus, uma visão mais clara da Tua obra maravilhosa nas nossas vidas. É a nossa oração, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo foi escrito por Davi, e o seu contexto provável é a unificação de Israel sobre o reinado de Davi e a conquista de Jerusalém. Para isso nós temos que voltar um pouco na história de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel e nos dias de Saul havia unidade no reino de Israel. Mas já enquanto Saul era rei, Davi começou a ganhar espaço, ele começou a ganhar crédito entre o povo. Ele começou a ser louvado pelo povo mais do que Saul era louvado. De modo que quando Saul morreu, houve uma divisão no reino de Israel. A tribo de Judá, que já contava com o apoio de Davi, ficou com Davi, enquanto que as tribos do norte nomearam como rei o filho de Saul, chamado Isbosete. Então houve uma divisão no reino de Israel depois da morte de Saul. E essa época, meus irmãos, de divisão no reino de Israel foi um período, em que houve guerra civil. A tribo de Judá passou a guerrear com as tribos que ficavam ao norte em Israel, ao ponto de que 2 Samuel, capítulo 3, verso 1, nos informa que durante muito tempo durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Instaurou-se então uma divisão entre o povo de Deus. Aquele, meus irmãos, foi um período difícil da história de Israel, porque houve guerra, houve mortes, houve assassinatos, inclusive, entre generais de Israel. E aquele período relembrava um outro difícil período da história de Israel, que foi o período dos juízes, em que as tribos de Israel também eram desunidas e guerreavam entre si. Esse período de divisão durou algo em torno de 7 anos e meio. Mas depois que o general Abner, que estava junto com Isbosete ao norte, depois que ele foi morto por emboscada pelo general Joabe, e depois que Isbosete, o rei, foi morto por 2 de seus serviçais, finalmente então Davi se tornou o rei de todo Israel. Acabou aquele período de guerra e Davi é tornado o rei das 12 tribos de Israel. 2 Samuel capítulo 5 narra esse evento, e lá no verso 1 de 2 Samuel 5 é dito que quando Davi se tornou rei sobre as tribos de Israel, todo o povo de Israel foi até Davi e disse o seguinte: somos do mesmo povo que tu és. Somos do mesmo povo que tu és. E o primeiro ato que Davi praticou na qualidade de rei de Israel foi conquistar o Monte Sião e a cidade de Jerusalém, que ficava no Monte Sião, e tornar aquela cidade a cidade de Davi, a capital do reino de Israel. Então esse é o contexto do Salmo 133. Davi escreve esse salmo quando ele se torna o rei de todo Israel, cessa a guerra civil do povo e Jerusalém se torna a capital. É exatamente por isso que nós lemos no verso 1, Davi dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra ó, a expressão que é traduzida aí como ó, é a palavra hebraica hiné, que significa eis, prestem atenção. Davi está dizendo: vejam, prestem atenção, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Após anos, meus irmãos, 7 anos e meio de animosidades e guerras no povo de Israel, finalmente havia chegado a paz ao povo de Deus. Davi, meus irmãos, sabia muito bem como era desagradável irmãos viverem de maneira desunida, porque Davi era desprezado pelos seus próprios irmãos quando ele era mais novo.
Davi sabia muito bem que essa era uma situação deplorável, por isso ele diz que viverem unidos os irmãos é algo bom e agradável. Há coisas que são boas, mas não são agradáveis. Ir ao médico, por exemplo, né? É bom, no sentido de que é benéfico, mas, pelo menos para os homens aqui, eu tenho certeza que não é agradável. Eu, pelo menos, acho muito desagradável. Eu vou porque o Islã me obriga a ir, senão eu não ia. É bom, mas não é agradável. Há coisas, por outro lado, que são agradáveis, mas não são boas, não são benéficas. O pecado, por exemplo, é uma delas. É agradável porque agrada a nossa carne, mas não nos é benéfico, não nos traz bem. A união entre os irmãos, entretanto, é caracterizada aqui por Davi como algo bom e agradável. É bom, é agradável que os irmãos vivam em união. O contexto aqui era a união das tribos de Israel. E nos versos 2 e 3, irmãos, Davi vai nos fornecer aqui duas comparações. Ele vai nos dar duas símiles, duas comparações acerca de como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele vai encontrar dois elementos da cultura de Israel e da geografia de Israel para mostrar como é bom que os irmãos vivessem em união. A primeira comparação que Davi nos traz está aí no verso 2. Ele diz aí que viverem unidos os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A imagem que nós temos aqui, que Davi nos oferece, é a consagração de Arão, o irmão de Moisés, como sumo sacerdote. Isso acontece nos livros de Êxodo e Levítico. O óleo que é referido aqui nesse versículo, esse óleo precioso, era um perfume que era feito de várias iguarias, e esse perfume ele se destinava à consagração dos utensílios do templo e dos sacerdotes. Segundo Êxodo, capítulo 30, verso 29, aquilo que o perfume tocava se tornava santo, era separado para o serviço de Deus. Inclusive, a lei de Israel dizia que este perfume só poderia ser feito para o uso litúrgico. Ninguém mais poderia produzir esse tipo de perfume, ele não poderia ser usado para outra coisa. Se tivesse Jequiti naquele tempo, eles não iriam poder usar essa receita, essa fórmula do perfume, porque ela era exclusiva para o uso dos utensílios do templo e dos sacerdotes. Esse óleo, portanto, ele era derramado sobre o sacerdote no dia da sua consagração. Ele foi derramado sobre Arão no dia em que Arão foi consagrado para ser o sumo sacerdote de Israel. O texto nos diz aí que esse perfume, ele percorria a cabeça, a barba e chegava até a gola das suas vestes. Êxodo capítulo 29, verso 21, deixa claro que, segundo a lei de Israel, aquele perfume ele deveria atingir a roupa, as vestes do sacerdote. Ele não poderia ser despejado apenas sobre a sua cabeça, mas ele tinha que cair também sobre as roupas. E por quê? Porque as roupas do sacerdote, elas eram especiais. O sacerdote usava roupas especiais. Nessas roupas, havia duas peças que nos chamam a atenção. Primeira, o sacerdote usava uma estola sacerdotal, que ficava nos seus ombros. E a segunda peça, ele usava um peitoral, que ficava, obviamente, na região do tronco. Nessas duas peças, haviam pedras feitas de ônix, e nessas pedras estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E é exatamente por isso que Davi diz que viverem unidos os irmãos é como aquele óleo que desce da barba de Arão para a gola das suas vestes. Quando o óleo descia da cabeça de Arão e atingia as vestes de Arão, as pedras que tinham os nomes das tribos de Israel também eram atingidas. A bênção que descia sobre Arão atingia também as 12 tribos de Israel. O sacerdote, portanto, o sumo sacerdote, ele era um símbolo da unidade de Israel. Ele carregava no seu próprio corpo, através dos nomes das tribos, a unidade do povo de Deus. Como eles deveriam viver unidos.
A situação, meus irmãos, de divisão política que havia em Israel até aquele momento impedia o sacerdote de ministrar de maneira livre sobre as tribos de Israel. E nós vemos um exemplo claro disso se nós avançarmos no relato do Antigo Testamento. Depois, quando o reino de Israel se divide de novo, o rei Jeroboão, que leva 10 tribos e meia consigo, ele teve que instituir um novo sacerdócio, porque havia divisão no povo de Israel. O sacerdote, portanto, era uma figura da unidade de Israel, e Davi entende, então, aqui no Salmo, que a unidade de Israel, das 12 tribos, era essencial para que o sacerdote pudesse exercer o seu ministério sobre todo o povo de Israel. Davi, então, toma essa imagem simbólica da unção do sacerdote, que descia de Deus para o sacerdote e do sacerdote para as 12 tribos, para lembrar ao povo o propósito divino da unidade na pessoa do sumo sacerdote. Viverem unidos os irmãos é bom como o aroma que desceu sobre Arão, como o perfume que desceu sobre Arão e, atingindo Arão, atingiu todo o povo de Israel. Segunda comparação que o texto nos traz está aí no verso 3. Viverem unidos os irmãos é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Hermon é um monte, é uma montanha que existe em Israel. O monte Hermon, ela ocupa a fronteira norte de Israel, e ela é também o ponto mais alto do território da Palestina. O cume do Monte Hermon está a 2.750 metros de altitude. O seu pico, o seu cume, ele é coberto de neve, por ser muito alto. E aquela neve, ela gera uma geada, gera um orvalho que se espalha do Monte Hermon para regiões muito longínquas. E um dos lugares onde o orvalho do Monte Hermon chega é exatamente no Monte Sião. O Monte Sião está muito longe do Monte Hermon e fica no centro, no meio do território de Israel. Ele é muito mais baixo do que o Monte Hermon. Enquanto o Monte Hermon está a 2.750 metros de altitude, o Monte Sião está a apenas 765 metros de altitude. Ele fica na entrada de um deserto. Monte Sião fica na entrada de um deserto. O território de Israel é assim: o norte é irrigado, no norte chove, mas do centro para o sul é seco. O Monte Sião fica na entrada de um deserto, chamado deserto do Neguev, e dali para frente é seco. Portanto, o orvalho do Hermon, ele era uma dádiva que o Monte Sião recebia, porque era a única oportunidade do ano de aquela região ser irrigada pela água. É quando eles recebiam o orvalho que vem do Monte Hermon. Então, a imagem que nós temos aqui no verso 3, ela é muito parecida com a do verso 2. Assim como o óleo precioso que atinge Arão, atinge também as tribos, assim o orvalho do Monte Hermon atinge aquele que não tem água, o Monte Sião. Davi, então, encontra nessa imagem da geografia de Israel mais um símbolo visível da unidade dos hebreus. A parte final aí do verso 3 nos diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bom, o que é que Davi quer dizer com ali? Onde é ali? Naturalmente ele está falando de Sião. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, em Sião, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi disse que é no Monte Sião que Deus ordenava a sua bênção sobre o povo de Israel. O que é que havia no Monte Sião? Resposta: a cidade de Jerusalém ficava no Monte Sião. A primeira coisa que Davi fez quando se tornou rei de Israel foi conquistar a cidade de Jerusalém. Nós percebemos aqui, meus irmãos, que desde muito cedo, desde o início do seu reinado, Davi já entendia que Jerusalém, a cidade de Davi, ela teria uma importância especial na vida espiritual do povo. Seria na cidade de Jerusalém para onde seria levado o tabernáculo. Depois, o templo seria construído na cidade de Jerusalém. Esse salmo, meus irmãos, se você olha para a sua Bíblia aí, abaixo do título, você vai ver, provavelmente está escrito Cântico de Romagem. Estou certo? Cântico de Romagem.
Os salmos de romagem eram salmos que eram cantados nas romarias, nas viagens para Jerusalém. Nos feriados de Israel, o povo todo saía dos seus territórios e ia até a cidade de Jerusalém para cultuar a Deus, no dia da expiação, na festa dos tabernáculos e tantos outros feriados. E naqueles dias, então, eles se encontravam em Jerusalém e cultuavam a Deus. O povo todo se encontrava em Jerusalém. Jerusalém, portanto, também era um símbolo da unidade de Israel. Era um ponto de encontro do povo. Então nós percebemos, irmãos, que nesse texto Davi nos oferece aqui três elementos, três caracteres da unidade de Israel. O primeiro caractere que ele nos mostra é o rei, a figura do rei, versículo 1. Davi, como rei de Israel, pôde dar unidade ao povo. Segundo elemento, o sumo sacerdote, verso 2. O sumo sacerdote ministrava sobre as 12 tribos. Terceiro elemento de unidade, a cidade de Jerusalém. Naquele momento, então, em que o povo estava reunido de novo, havia paz, Davi diz que era bom que os irmãos vivessem em união, e ele traz esses três elementos, o rei, o sumo sacerdote e a cidade. Entretanto, meus irmãos, essa unidade de Israel, ela não durou muito. Esse período não durou muito. Apenas 2 gerações depois de Davi, os israelitas voltaram a se dividir. Davi reinou 40 anos, depois Salomão reinou mais 40 anos, e depois Roboão se tornou rei, e houve mais uma divisão. O reino do sul se dividiu do reino do norte. A linhagem de Davi foi destronada depois de algum tempo. Não mais ocupava o trono. Os sacerdotes, mais na frente, se tornaram corruptos. Se você ler o livro do profeta Malaquias, você vai ver que Deus rejeitou aquela linhagem de sacerdotes porque eles haviam se tornado corruptos. Se nós pensarmos em Jerusalém também, nós vamos ver que a unidade de Israel não durou muito. O templo de Jerusalém foi construído em Jerusalém, foi destruído, construído de novo e destruído mais uma vez. De modo, meus irmãos, que quando nós vemos tudo isso, nós percebemos que a unidade política sobre a qual Davi fala nesse salmo, essa unidade era apenas um tipo, era apenas um prenúncio da verdadeira unidade que Deus iria trazer para o seu povo. Aquilo que aconteceu nos dias de Davi foi só um experimento, foi só um início, foi só uma amostra da verdadeira unidade e da paz que Deus prometeu proporcionar para o seu povo. Olhe para o salmo de novo, você vai ver que há um padrão nesse salmo em torno da palavra desce, do verbo descer. Verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Percebem que há um padrão aqui da unidade sendo descrita como algo que vem do alto, que desce. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e de lá desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho que desce do Hermon para o monte Sião. Isso deixa claro, meus irmãos, que a verdadeira unidade, ela não é produzida pelo homem. A verdadeira unidade não é produzida pelo homem, mas ela vem de cima e desce sobre os homens. Vou repetir. A verdadeira unidade não é feita pelos homens, mas ela vem de cima e desce sobre os homens. E foi exatamente dessa forma, meus irmãos, que Deus fez. Deus desceu até nós e trouxe a paz. Deus veio até nós, desceu até nós e fez a paz. Esse salmo aqui, meus irmãos, por mais que esteja ambientado naquela situação política de Israel, ela nos é um testemunho da obra que Cristo faria. A verdadeira paz veio quando Deus desceu do céu, se fez homem e veio da terra e morreu por nós na pessoa de seu Filho amado. Este salmo aponta para o ministério de Jesus e para a sua obra. Os 3 elementos de unidade que nós encontramos aqui são cumpridos em Cristo. Veja se não é verdade. O verso 1 nos traz a ideia do rei, daquele que une o reino. Mas Cristo é o verdadeiro rei.
É isso que as Escrituras ensinam. O reino de Davi, meus irmãos, não durou muito tempo, mas o reino de Cristo dura pela eternidade. Atos capítulo 2, versos 29 a 31, Pedro diz o seguinte: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo Jesus. Jesus é o Rei do universo. O seu reino dura para sempre. As Escrituras ensinam também, meus irmãos, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. É a ideia do verso 2. A unidade de Israel estava simbolizada no sumo sacerdote, mas Cristo é o nosso sumo sacerdote. O autor aos Hebreus diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei, constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Levi e Arão, a tribo de Levi, foram sacerdotes imperfeitos, que tinham que sacrificar pelos seus próprios pecados. Mas Cristo ofereceu-se sendo puro, ofereceu-se de uma vez por todas, por causa dos nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote. Também, meus irmãos, é Cristo que nos leva à verdadeira Jerusalém. A Jerusalém da antiga aliança foi destruída 19 vezes. Mas a Jerusalém para a qual nós marchamos é a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ainda o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 22 a 24, diz o seguinte: mas tendes chegado, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É Cristo, meus irmãos, e é em Cristo Jesus que nós chegamos à verdadeira Jerusalém celestial, que não é deste mundo, mas é do mundo por vir. Assim, meus irmãos, esse salmo aponta para Jesus Cristo como sendo o verdadeiro Rei de Israel, como sendo o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e é com ele que nós habitamos a nova Jerusalém celestial. Por isso, meus irmãos, é em Cristo que nós podemos dizer o que é dito no verso 1, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi não conseguiu manter essa paz por muito tempo, mas no reino de Cristo nós encontramos paz e unidade. É através da obra de Cristo que a humanidade é unida. É através da obra de Cristo que nós encontramos convívio com os irmãos. O profeta Isaías profetizou isso. Isaías capítulo 32, verso 17, ele diz: o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eterna. Paulo, meus irmãos, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versos 13 a 22, nos diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, quem são os ambos? Paulo está falando de judeus e gentios, que estavam separados na antiga aliança. Paulo diz, porque de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito. Percebem como Paulo traz a ideia do Salmo 133 e aplica aqui aos Efésios? É em Cristo que nós encontramos real unidade. Foi Cristo que, através da sua obra vicária na cruz, fez com que pessoas diferentes de vários povos e várias nações fizessem parte do mesmo povo. Sim, meus irmãos, nós que antes éramos inimigos, nós que antes estávamos em guerra, como as tribos de Israel estavam em guerra, nós que estávamos separados uns dos outros por causa do pecado, fomos reunidos para a comunhão em torno do Rei que nos conquistou, do sumo sacerdote que nos media e nos conduz à nova Jerusalém, Cristo Jesus. Essa é a obra, meus irmãos, de Cristo. Cristo morreu para que nós pudéssemos dizer, como é dito no verso 1, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Jesus deixou isso claro também, meus irmãos, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, lá ele diz que ele orou para que nós fôssemos um, como o Pai é um com o Filho. Ele diz que nos transmitiu a glória do Pai para que nós sejamos um e sejamos aperfeiçoados na unidade. Irmãos, governos humanos não conseguem produzir unidade. O governo de Davi não conseguiu produzir verdadeira unidade. Aí o governo Bolsonaro, menos de um ano e já tem crise no próprio partido. Governos humanos não conseguem trazer unidade, mas o governo de Cristo nos une em um povo só. O governo de Cristo nos faz sermos apenas um povo, apenas um corpo. Então, em tempos, meus irmãos, de tanta polarização que nós vemos no nosso país, de opiniões tão antagônicas, ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você quer Lula livre, ou quer Lula preso, em tempos de tanta polarização, Cristo promove unidade. Cristo promove comunhão real. A igreja, meus irmãos, é a nova sociedade de Deus, onde antigos inimigos são feitos irmãos. Nós vemos uma evidência disso no próprio colegiado apostólico. Dentro dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, nós tínhamos um publicano, Mateus. Os publicanos eram coletores de impostos, eram odiados pelos próprios judeus porque cobravam impostos dos judeus para Roma. No colegiado apostólico havia Mateus, que era publicano, e Simão, que era zelote, que era exatamente o contrário, era um partido político que pregava a independência de Israel através das armas. Tinha um de direita e um de esquerda, mas eles estão juntos dentro da igreja de Deus. Há um caso, meus irmãos, que eu queria trazer para os irmãos, já caminhando para a conclusão, envolvendo o reverendo Ashbel Green Simonton. Não sei quantos dos irmãos conhecem essa história, mas quando ele esteve aqui no Brasil, durante o seu ministério, logo quando ele chegou aqui, ele teve um desentendimento com um outro pastor reformado que estava no Rio de Janeiro. Esse pastor era o reverendo Robert Kelly. Na verdade, o reverendo Kelly foi o primeiro pastor protestante a chegar no Brasil. Ele chegou em 1855, enquanto que Simonton chegou em 1859. O que aconteceu foi que quando Simonton chegou, Kelly já estava aqui pregando o evangelho, e Simonton começou a fazer a obra, e provavelmente isso despertou um certo ciúme no reverendo Kelly, a ponto de que ele escreveu uma nota trazendo alguns boatos, criticando o reverendo Simonton, e ele entregou a algumas pessoas no Rio de Janeiro. E aquela nota, aquele bilhete, chegou até o reverendo Simonton. Ele ficou muito ofendido com aquele episódio, ficou muito magoado, guardou o bilhete. O reverendo Kelly estava viajando, e quando ele retornou ao Rio de Janeiro, o reverendo Simonton foi procurar o pastor congregacional para perguntar sobre aquilo.
E no seu diário, o reverendo Simonton diz que eles se encontraram e eles conversaram sobre aquilo. No início houve uma certa resistência do reverendo Kelly em pedir perdão sobre aquilo que havia acontecido, mas Simonton nos diz no seu diário que depois de algum tempo, depois de algumas horas, o reverendo Kelly pede perdão a Simonton, pede desculpas. E aí no seu diário, Simonton diz o seguinte: depois do pedido de perdão, a seu pedido, a pedido do reverendo Kelly, demo-nos as mãos e ajoelhamo-nos em oração, outra vez, irmãos em Cristo. Foi um lindo triunfo da graça. Foi um lindo triunfo da graça. Meus irmãos, só no reino de Deus nós vemos esse tipo de coisa. É só no reino de Cristo que nós vemos esse tipo de coisa. A tendência natural do ser humano é viver em guerra, é viver em luta. A gente que trabalha no contexto do Poder Judiciário percebe bem isso. As pessoas parecem que gostam de beligerar. As pessoas gostam de brigar. Mas em Cristo nós encontramos real reconciliação com os nossos irmãos. Eu quero trazer, meus irmãos, uma última informação sobre esse texto, que diz respeito ao verso 3. Dê uma última olhada aí para o versículo 3 do Salmo 133. O texto nos diz que a unidade é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Foi no Monte Hermon, meus irmãos, que Jesus foi transfigurado. Lembram daquele episódio em que Jesus convida Pedro, Tiago e João para o acompanharem para um monte, que era o Monte Hermon, e lá Cristo é transfigurado, é revestido de glória. Foi no Monte Hermon que Jesus foi transfigurado. E do Monte Hermon, Jesus marchou até Jerusalém para ser morto. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque Jesus fez exatamente aquilo que é dito aqui no verso 3. Da mesma forma como o orvalho do Hermon foi e ia até o Monte Sião para regar aquela terra seca, Cristo Jesus desceu do Monte Hermon depois do maior momento de glória do seu ministério e foi até o Monte Sião, até o Monte Caveira em Jerusalém, para morrer por nós. Para que acontecesse o que é dito aqui no verso 3, para que a bênção e a vida fosse conosco para sempre. Cristo, meus irmãos, é a nossa unidade. Cristo é a nossa paz. Eu quero trazer então 3 aplicações desse texto. Naturalmente, o que seria mais óbvio eu dizer aqui é que nós devemos lutar pela unidade da igreja. É a aplicação mais óbvia desse salmo. Devemos lutar pela unidade. É bom, é agradável viverem unidos os irmãos. Mas eu acredito, meus irmãos, que esse texto ele não fala tanto sobre o que nós temos que fazer. Eu penso que esse salmo fala muito mais sobre o que Cristo fez. Ele fala muito mais sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós vivêssemos em união. É por isso que quando Paulo fala sobre a unidade, ele usa uma palavra interessante. Abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 3. Efésios, capítulo 4, versículo 3. É um momento em que Paulo está falando exatamente sobre o dever de vivermos de maneira unida na igreja. Mas veja o que Paulo vai dizer. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não somos chamados, meus irmãos, a criar a unidade. Nós somos chamados a preservar a unidade. Porque alguém já criou esta unidade. Este alguém é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos fez um. Agora nós somos chamados a preservar essa unidade no Espírito. E como é que nós fazemos isso, meus irmãos? Obedecendo a palavra de Deus. Perdoando uns aos outros, crucificando a nossa carne. Fazendo aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, não vai botar no Facebook, não vai falar para todo mundo. Vai até ele, arguí-lo. Perdoa, libera perdão. É dessa forma, meus irmãos, que nós mantemos então a unidade no Espírito, do Espírito, no vínculo da paz. Segunda aplicação que eu quero trazer, meus irmãos, é para aquelas pessoas que porventura se achem desanimadas no trabalho da igreja. O trabalho da igreja, meus irmãos, às vezes pode ser desanimador, pode ser cansativo. E isso, meus irmãos, acontece porque nós ainda não somos seres humanos perfeitos, mas ainda estamos debaixo dos efeitos da queda.
O relacionamento da igreja, pouquíssimas vezes, é fácil. Mas eu gostaria, meus irmãos, e meu irmão e minha irmã, que você não olhasse para a igreja atual, cheia de problemas. Às vezes, o pessoal que não quer ir para a igreja, os chamados desigrejados, é muito comum eles dizerem o seguinte: olha, na igreja, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de igreja, porque na igreja só tem falso e hipócrita. A minha vontade é dizer, tem espaço para mais um. Pode vir. Mas, meus irmãos, essa frase não está errada. Na igreja está cheio de falso, hipócrita mesmo. Na igreja tem mentiroso, na igreja tem gente iracunda, na igreja tem gente preguiçosa, na igreja tem gente que não perdoa, na igreja tem pecadores. A igreja é feita de pessoas pecadoras. Então não olhe para a igreja atual, não olhe para as circunstâncias da igreja atual, mas olhe para o que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Ele está trabalhando em nós, para que um dia a unidade seja perfeita, para que um dia a nossa convivência seja perfeita nos céus. Terceira aplicação que eu quero trazer é endereçada àqueles irmãos que se acham eventualmente enlutados, aqueles irmãos que sentem falta dos seus entes queridos. Eu gostaria, meus irmãos, de trazer uma palavra muito carinhosa nesse instante. Eu gostaria que você, meu irmão, saísse hoje, aqui da igreja, com o dia da volta de Cristo na sua mente. Porque naquele dia, no dia em que Cristo voltar, a realidade do verso 1 do Salmo 133 vai se tornar perfeita. Provavelmente nós estaremos mortos naquele dia. Mas naquele dia, meus irmãos, em que Cristo retornar, nós vamos abrir os olhos, os nossos corpos vão subir à terra de novo. E nós vamos encontrar uma nova terra refeita, restaurada dos efeitos do pecado. E naquele dia, meus irmãos, nós estaremos no mesmo lugar, com todos os irmãos que nos deixaram, com todos aqueles que já faleceram, com todos aqueles que viveram antes de nós e creram em Cristo. Naquele dia, meus irmãos, os entes queridos, os amigos que nos foram tirados pela vontade de Deus, nos serão devolvidos. E naquele dia, todos juntos, nós iremos olhar uns para os outros e vamos dizer como é bom e agradável viverem unidos, os irmãos, e nós viveremos para sempre com Cristo nos céus. Eu gostaria que você saísse com essa imagem na sua mente, de que um dia Cristo fará isso, de que um dia Deus nos restaurará para uma vida eterna com os nossos irmãos. Naquele dia, meus irmãos, nós não teremos mais defeitos. Naquele dia a nossa convivência será perfeita. Tente lembrar aí de um momento em que houve muita comunhão, em que você participou, talvez um acampamento. Vai ser aquilo todos os dias e melhor ainda. Haverá um dia, meus irmãos, em que o convívio será totalmente restaurado por Deus e nós estaremos junto com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, na presença de Deus, na comunhão de todos os santos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus possa aplicar a sua palavra, meus irmãos, ao nosso coração. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade da mesma para a edificação de nossas vidas. A nossa oração é que nós sejamos habilitados e capacitados pelo Teu Espírito a fazermos Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, capacita-nos e fortalece-nos na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.